A cinemática. Introdução. Você já se perguntou como um carro acelera? Ou como uma bola faz curvas no ar? E o seu próprio corpo? Como se move quando você caminha? Por trás de cada um desses movimentos existe uma linguagem silenciosa, mas precisa. A linguagem da física. Mais especificamente, da cinemática. A parte da física que estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar com suas causas. Hoje, vamos desvendar os segredos por trás de cada deslocamento, curva e parada. Sou o professor João Pedro Semedo, do Liceu Amílcar Cabral, e convido você a mergulhar comigo na ciência do movimento. Todo movimento começa com um instante, um momento específico no tempo. Entre dois instantes, temos um intervalo de tempo, que é justamente o palco onde o movimento acontece. Mas será que algo realmente se move? Depende de onde você observa. Esse ponto de observação é o que chamamos de referencial, o ponto ou sistema a partir do qual medimos o movimento. Um corpo está em repouso se sua posição não muda com o tempo em relação a um referencial. Mas se a posição muda, então está em movimento. E a posição? É como o endereço do corpo num certo instante. Agora imagine uma formiga atravessando uma folha. Se só importa o caminho que ela faz, tratamos como ponto material. Ignoramos o tamanho e a forma. Mas se estivermos observando um avião manobrando no céu, a forma e o tamanho importam. Nesse caso, falamos de um corpo extenso. E o que ele desenha ao se mover? A trajetória, que pode ser reta, curva, circular ou até espiral. Se você deu 1000 voltas e terminou no mesmo lugar, percorreu uma grande distância, mas o seu deslocamento foi 0. Distância é o total do caminho percorrido. Não importa a direção, apenas o valor. É uma grandeza escalar. Deslocamento, por outro lado, mede a mudança de posição, levando em conta a direção e o sentido. Por isso, é uma grandeza vetorial. Imagine um atleta que corre 12 km em linha reta e depois retorna ao ponto de partida. A distância percorrida foi de 24 km, mas o deslocamento foi 0. E quando falamos em velocidade, ela mostra o quão rápido e em que direção se vai. É calculada dividindo o deslocamento pelo intervalo de tempo. Já a rapidez só se importa com o valor, com o quanto se percorreu, e é calculada dividindo a distância total pelo tempo. Se o nosso atleta percorreu os 24 km em 80 minutos, a velocidade média será 0, mas a rapidez média será de 5 metros por segundo. E se quisermos saber a velocidade exata num dado instante, estamos falando de velocidade instantânea. Agora pense num carro acelerando ou num elevador que freia bruscamente. Há uma mudança de velocidade. Essa mudança recebe um nome: aceleração. A aceleração é calculada dividindo a variação da velocidade pelo intervalo de tempo em que essa variação ocorreu. Por exemplo, se um corpo aumenta sua velocidade de 40 para 80 metros por segundo em 4 segundos, a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. Em um movimento retilíneo, se a velocidade aumenta, o movimento é acelerado, se diminui, é retardado. A cinemática está em tudo: na freada brusca de um carro, no salto de um atleta, no bater das asas de um pássaro, no seu caminhar, ou mesmo no tempo entre um suspiro e outro. Estudar cinemática é como colocar óculos de cientista e enxergar o mundo de forma mais clara, mais exata, mais fascinante. E isso é só o começo